Benfica e Real Madrid, de novo, as duas equipes vão se enfrentar no mata-mata de playoff da Liga dos Campeões para saber quem segue vivo na competição e avança para as oitavas de final. Portanto, teremos 3 jogos consecutivos na Champions entre essas duas equipes. O Benfica vem num estado de ânimo muito grande depois de ter conseguido vencer o Real Madrid por 4-2 com aquele gol do Trubin no último segundo da partida, se classificar para esse mata-mata da Champions e agora vai reencontrar o Real Madrid. Do lado do Real Madrid, o jogo é visto como uma oportunidade para dar a volta em uma situação complicada dentro da Champions, principalmente depois desse último jogo contra o Benfica, no qual o foco ficou na atitude dos jogadores, um Real Madrid que não conseguiu fazer frente a José Mourinho. E claro que o grande destaque é o retorno de José Mourinho ao estádio Santiago Bernabéu, 13 anos depois. Mourinho voltará ao Bernabéu, ele que se despediu como técnico do Real Madrid lá em 2013, entre aplausos e vaias, mas é um treinador que tem carinho por uma parte específica do madridismo que sempre considera o nome de José Mourinho para assumir o comando do Real Madrid em momentos complicados. Portanto, esse torcedor e todos os outros vão reencontrar o Mourinho 13 anos depois no estádio Santiago Bernabéu. Um confronto que a priori a gente daria ao Real Madrid como favorito pelo que o time tem feito nos últimos anos, mas a situação é de que o Real Madrid chega em um momento de muita instabilidade, troca de treinador, um time com dificuldades de se encontrar em campo. Já o Benfica vem com um ânimo muito elevado depois de ter conseguido essa vitória histórica sobre o Real Madrid. Duas equipes que terão entre o início das eliminatórias, lembrando que o primeiro jogo vai ser em Lisboa e o segundo jogo definitivo vai ser no estádio Santiago Bernabéu, isso pela colocação dos dois times na tabela de classificação da Champions. O Real Madrid terminou nono, portanto define a eliminatória em casa. O Benfica foi o último classificado, por isso define no Bernabéu e acaba fazendo o primeiro jogo lá em Lisboa. As duas equipes terão cerca de 15 dias para preparar esse duelo e no decorrer dessa preparação, ambos terão 3 jogos pela frente. O Benfica só tem o campeonato português para disputar e o Real Madrid só tem o campeonato espanhol, já que foi eliminado da Copa do Rei da Espanha. Portanto, 3 confrontos para os dois lados para preparar essa partida, principalmente a de ida, que acontece lá no Estádio da Luz. O Real Madrid vai ter já confirmado 2 desfalques importantes para o primeiro jogo, não terá Raul Asensio e não terá Rodrigo, os jogadores que foram expulsos no final do jogo na partida contra o Benfica, e vamos ver se o Arbeloa vai conseguir recuperar algum dos jogadores lesionados. O Militão muito difícil, porque ainda tem tempo de recuperação, mas vamos ver se Mendy, Trent Alexander-Arnold e Rudiger, que estão no departamento médico nesse momento, conseguem se recuperar para esse confronto contra o Benfica. Do lado do Benfica, a grande dúvida é saber se o Richard Rios, que lesionou o ombro, vai ter tempo de recuperação para voltar a jogar um dos 2 jogos, ou pelo menos o segundo jogo desse playoff. O colombiano que se lesionou no duelo contra o Porto e por enquanto é baixa no time de José Mourinho. Benfica e Real Madrid ficaram mais de 60 anos sem se enfrentar na Liga dos Campeões e nesses 4 duelos que já tiveram, vão ser agora 3 consecutivos, o Benfica leva a melhor sobre o Real Madrid porque tem 3 vitórias e apenas uma derrota nesses confrontos. Lembrando que o Benfica é um dos 3 times que conseguiu vencer o Real Madrid em uma final de Champions lá em 1962, tendo o Eusébio como grande protagonista. As duas equipes também se enfrentaram em mata-mata lá em 1965, e o Benfica conseguiu eliminar o Real Madrid. Portanto, nos 4 confrontos que a gente já teve entre essas duas equipes, são 3 vitórias do Benfica e apenas uma do Real Madrid. Vamos ver se o Real Madrid consegue dar a volta nesse momento complicado e consegue fazer frente ao Benfica. Mas, como eu disse, serão muitos encontros e reencontros, um jogo que promete muita coisa, principalmente no jogo de volta com o retorno de Mourinho ao Bernabéu, mas claro, vamos ver como é que o Real Madrid vai conseguir se portar no jogo de ida, porque
a eliminação, a derrota para o Benfica ficou muito marcado. O Real Madrid tinha nas suas mãos conseguir se classificar entre os 8 primeiros da Liga dos Campeões e evitar estes playoffs. Não fez o dever de casa e acabou sendo derrotado pelo Benfica em um jogo histórico, com o gol do Trubin nos últimos segundos da partida. Um Real Madrid que chega para essa eliminatória muito tocado, e vamos ver como é que o torcedor do Real Madrid vai reagir ao retorno do time ao Bernabéu, que acontece nesse fim de semana contra o Rayo Vallecano. O Real Madrid tem 2 partidas em casa antes de enfrentar o Benfica, e um jogo complicado fora de casa, porque vai ter que enfrentar o Valência. Vamos ver como é que o Real Madrid chega para essa partida e vamos ver se o Mourinho consegue fazer com que o estado de ânimo do Benfica seja mantido depois da vitória sobre o Real Madrid para chegar nas eliminatórias, nesse primeiro jogo lá em Lisboa, com a força que entrou nessa partida da última fase de liga da Liga dos Campeões.